Meus irmãos, eu quero fazer uma reflexão aqui no livro, aliás, na carta de Paulo, feita, escrita aos crentes da Ásia Menor, primeira epístola de Paulo, capítulo 2, somente um versículo, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus amigos cristãos de todos os segmentos, eu quero fazer aqui uma reflexão a respeito desse versículo, levando em conta o contexto dessa epístola que Paulo escreveu aos cristãos que estavam passando por perseguições, por provações, na região do Ponto, da Ásia, ou melhor, da Galácia, da Bitínia. E quando a gente lê esse versículo assim de uma forma isolada, a gente pode ter uma sensação de que Deus faz essa eleição aleatoriamente. Ou seja, Deus não tem critérios, Deus de repente olhou para um povo e o escolheu sem nenhum critério, sem que esse povo tivesse nenhum grau de participação nessa redenção, nessa escolha. E quando a gente lê o livro, a gente vê que nós cristãos odiernos, a gente pode cometer os mesmos erros que foram cometidos pelos judeus no passado, na época de Jesus, na época de Paulo. E basta que nós olhemos essa carta, que essa declaração aqui de que existe um povo que é uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, é envolto por uma série de recomendações que Deus, através do apóstolo São Pedro, orienta os cristãos, que eles realmente, para que eles sejam essa nação, eles vivam uma vida incorruptível, que eles vivam uma vida santa, que eles vivam uma vida separada do pecado, que eles vivam uma vida reta diante de Deus e dos homens. Então tem uma série de recomendações para as mulheres casadas nessa epístola, para os presbíteros, do qual Pedro se diz um, quando ele diz que o presbítero ele deveria cuidar do rebanho, não de uma forma forçosa, ou ele deveria ser vocacionado, ele deveria ser deliberado para fazer essa condução desse rebanho. Ele não deveria ser ter o povo, ter o rebanho apenas por dominação, por sentimentos egoístas. Ele não deveria estar à frente desse povo por desejos torpe ganância, mas que ele tivesse essa voluntariedade de servir o rebanho, dentre outras
recomendações que o apóstolo São Pedro dá aos jovens. E assim que os cristãos daquela época, como os de hoje, vivam de uma forma irrepreensível diante de uma sociedade ímpia. Mas a gente vê que hoje corre-se o risco das pessoas, apenas por estarem em uma igreja, uma denominação, porque vamos aqui separar os termos igreja e denominação. Igreja são os fiéis, denominação existe milhares, e as pessoas acharem, terem a falsa ideia de que participando de uma denominação é o suficiente para eles estarem enquadrados aqui neste versículo, serem nação santa. E a gente vê isso bem quando as pessoas do nosso tempo se gabam por participarem de uma agremiação evangélica, elas se gabam de ser esse povo, como se Deus fizesse acepção de pessoas e como se Deus tivesse compromisso com alguma denominação, com alguma agremiação evangélica. Esse é um engano do nosso tempo, um engano do nosso século, pois Deus nunca mudou. Os próprios judeus, os quais receberam as promessas, a lei, receberam as orientações do culto, dos quais eram os patriarcas, eles, quando eles se afastavam de Deus, Deus se afastava deles. Deus estava com eles quando eles estavam em obediência, quando eles se arrependiam e estavam em obediência. Então, a história de Israel é uma história de abandonos. Você pode observar isso no decorrer das Escrituras. Uma história de abandono, onde Deus nunca teve um compromisso com o povo, simplesmente por ele ser naturalmente um judeu, uma etnia. Mas Deus teve um compromisso com o povo, com todos aqueles homens que tinham compromisso com sua palavra. Então Deus tem compromisso com a sua palavra, não tem compromisso com etnia, com nacionalidade, com denominação. Isso é um engano, pois quando João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia, muitos fariseus, escribas, doutores da lei, iam ao seu batismo achando que aquilo era mais um culto ritualístico. Aquilo era mais um ritual que alguém estava praticando no deserto, e eles foram assim de qualquer forma. E João Batista os exortou dizendo que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento e não presumir deles mesmos, dizendo somos filhos de Abraão, porque até destas pedras, diz João Batista, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então Deus tem compromisso, não tem compromisso com nenhuma instituição humana, mas ele tem compromisso com aqueles que temem a sua palavra. Essa é a igreja de Deus, os fiéis, aqueles que estão nas denominações, mas que temem a sua palavra. E a gente vê que os judeus se gabavam, os fariseus principalmente, se gabavam de ser o verdadeiro cidadão de Israel espiritual. E Jesus, não sei porque as pessoas não percebem, mas Jesus veio desmistificar isso. Jesus nunca foi um homem de concordar com mentiras, com enganos, simplesmente porque aquele engano fazia parte. As pessoas que cometiam esse engano, que viviam nesse engano, faziam parte da religião judaica, da qual Jesus também fazia parte. Jesus nunca concordou com isso. Pelo contrário, quando ele ia dar um exemplo de fidelidade, geralmente ele não usava um judeu. Os judeus receberam, mesmo se achando os eleitos, se achando aqueles que eram
nomeados que estavam acima dos outros povos, eles receberam foi repreensões de hipocrisia. No capítulo 21 do Evangelho de Mateus, Jesus conta a parábola dos dois filhos e no final ele diz assim: os publicanos e as meretrizes, olha só, os homens, a classe de pessoas desprezada, publicanos e meretrizes, entrarão adiante de vós no reino de Deus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Quando Jesus foi dar exemplo de amor ao próximo, ele não usou um judeu, ele usou um samaritano, um homem desprezível aos olhos da sociedade. Jesus, quando foi falar da oração do publicano e do fariseu, ele disse que o publicano voltou justificado para cá, não o fariseu. Então nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão caindo no mesmo engano. Quando Paulo também, no capítulo 2 de Romanos, ele denuncia que muitas vezes os gentios que não tinham lei, mas naturalmente eles faziam coisas da lei, pela lei escritas no seu coração. E os judeus que se gabavam de ter a lei, eles transgrediam a lei, porque diziam para não furtar e furtavam. Diziam para adulterar, para não adulterar e adulteravam. Então isso é uma coisa muito séria, um engano do nosso tempo, e que nós devemos estar atentos à palavra de Deus, para que nós possamos não ficar nos gabando, dizendo que nós somos geração eleita, dizendo que nós somos sacerdócio real, povo adquirido. Não. Quando isso foi escrito, foi com o único e exclusivo propósito de que nós tomássemos consciência e vivêssemos essa realidade. Isso aqui é para ser vivido, não é para ser alardeado, não é para ser dito somente de boca, como a gente vê que acontece hoje, quando na verdade a vida não é compatível com aquilo que se prega, com aquilo que se anda dizendo, se anda falando. Então, a intenção de Pedro é que os crentes tomassem consciência dessa verdade na sua vivência e não só na sua fala, como acontece hoje. E a maioria das pessoas vivem dessa forma. Então, a palavra de Deus, ela nos exorta a que nós sejamos, sim, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, mas isso na vivência, isso no cotidiano, em toda a nossa maneira de viver. Jesus foi assim, Jesus não andava se gabando, mas Lucas diz, lá no capítulo 1, versículo 1 de Atos, escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, das coisas que Jesus começou não só a ensinar, mas também a fazer. É por isso que Jesus tinha autoridade, é porque ele vivia essa verdade, ele não apenas só falava. Amém.